Boa noite. E aí, vamos iniciar. Diana, com você. Boa noite, minha gente. Muita paz para todo mundo, uma noite boa para nós, muita chuva, não é isso? Então, a gente vai começar a mística de hoje. Eu trouxe uma coisa para nós, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente vai encontrar esse presente, né? Vamos encontrar 3P, tá certo? É um presente que eu trago, essa semana foi de muitos festejos, vai ser ainda, né, o final de semana. Então, eu trago 3P para a gente conversar. O que quer dizer esses 3P? Né? Eu vou abrir esse presente que mandaram aqui para a rede, né, Solidária de Confecções, e para todas e todos que estão participando desse curso, né, que está sendo bastante importante, né? Então, eu estou abrindo, e o primeiro P que eu quero levar para vocês é o P, olha só, o P do presente, tá certo? Quem nunca, né? Quem nunca ganhou um presente, né? Quem nunca ganhou um presente, né? Um presente, quando a gente recebe o presente, a gente é grata, né? É grato, né? A gratidão, né? Faz parte do processo, né? Da gente sempre agradecer, não é isso? Então, eu trouxe o presente aqui, né? O presente. Ele pode ser um presente, não é? Um presente como esse, todo, né? Arrumadinho. Pode ser um presente que a pessoa colhe e dá um presente no jardim, né? Então, e a gente se sente feliz quando a gente recebe, né? E também quando a gente podemos dar um presente, né? Tem diversas formas de presente, né? Então, a primeira coisa é o presente, né? Como é que a gente é presente, né? Como é que a gente é presente na vida, né, das nossas associações, né, dos nossos grupos, na rede de confecções, né? Com nossa gente, com nossa família, com nossos queridos e queridas, não é isso? Uma outra palavra que eu vou puxar dessa caixa de presente, olha só. Essa outra palavra, olha só. Presença. Nossa, presente e presença. Como é que a gente se sente presente, né? Como é que é a nossa presença para outra pessoa? Não é isso? Como é que a gente acolhe as pessoas, né? Como é que a gente se torna presente na vida da pessoa, na vida da nossa associação, não é isso? Na vida de nossas famílias. Qual é a nossa presença, né? Então, essa presença, né? Que às vezes tem pessoas que irradiam a alegria, que diz que bom que você chegou, não é isso? A gente acolhe assim, que bom que você está aqui, que bom que vocês estão participando do curso, não é isso? Que presença importante para nós, né? Que bom que a gente tem a gente tem uma carta, eu inicio uma professora Sandra, a professora Denise, que se dispõe para estar aqui hoje com a gente, não é isso? Que presença é essa, né? Como é que a gente acolhe essa presença, né? E com o presente e a presença, a gente vai entrar no tema de hoje, né? E aí vai ter a professora Denise para nos auxiliar, que é o que é que a gente faz, olha só, para o presente, para ter a presença, o preço, como é que a gente encontra, né, um presente, e como é que a gente vai procurar, né, como é que a gente vai dar valor na nossa produção, né, qual o preço que a gente tem, né, e nesse período que a gente vai chegando, vai ter um final de semana, muito presente. Qual é o presente que a gente pode ofertar, né? Das nossas artesãs, dos nossos artesãos, da economia solidária. Que preço que nos agrada, né? Então, aqui, o assunto de hoje vai ser o preço, né? Então, a gente fica, que preço é esse que a gente nos ajuda a valorizar o nosso trabalho, né?
Será que a gente sabe dar um preço, né, legal que possa ajudar a gente na associação, no nosso desenvolvimento, né, de economia solidária? O preço está legal, o preço está bom, a gente chama o pessoal para vender nossos produtos, né? Então, assim, com essas três palavras, né, com o presente, a presença e o preço, né, e com Diana e o D de Denise, eu passo a palavra, né, hoje, para que a professora Denise nos, nos acompanhe aí até a aula de hoje, né? Então, é isso, uma boa noite, vamos aproveitar, né? E que a gente possa se fazer presença cada dia mais nos nossos cursos também, não é isso? Tá bom? Um grande abraço e uma noite para nós bem iluminada, né? Estamos todas ouvidos, né? Para a aula da professora Denise. Tá bom, gente? Boa noite, meninos e meninas. Obrigada, Diana. Muito bom falar, né? Porque a presença, né, é muito importante, né? Em todos os momentos da nossa vida, tudo que a gente faz, né? Na nossa família, né? No nosso grupo, nas lutas, né? Na aula, né? Porque também é uma presença, é uma resistência também, né? Que o aprendizado também é uma resistência para melhorar a nossa vida. Então, boa noite para todas, né? Pedi desculpa, né? Que não fiquei bem na terça-feira. Acho que todo mundo tem esses dias, né? Que não fica muito bem, aí quando tem alguns problemas que é de apertamento dentário, aí tenho muita dor na cabeça, realmente com a medicação não estava melhorando, por isso que eu pedi para não dar aula na terça. Mas aí a gente hoje, na próxima terça-feira, a gente está terminando essa primeira parte, tá bom? Desculpa. Hoje a gente vai agora terminar o segundo eixo, né? Com a atividade. E aí vamos entrar no terceiro eixo hoje, que é a gente começar a calcular aí o custo, né, que é do nosso produto, para que a gente consiga, né, no terceiro eixo, a gente consiga calcular o preço do nosso produto, entender, né, porque calcular você já, né, coloca um preço nos produtos de vocês, mas entender como pode ser, né, se calcular esse custo e o preço de venda desses produtos, tá bom? Então, assim, a gente vai retomar um pouquinho, né, a aula da semana passada, só para fechar aquela atividade, tá bom? Então, a gente vai fechar aquela atividade que é muito importante, inclusive essa atividade, para que a gente compreenda melhor justamente a parte do custo, que a gente vai falar hoje, como calcular o custo do produto. Só deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar a tela menorzinha assim, para mim conseguir fazer com vocês a atividade, tá bom? Lara, você que vai ser minha monitora hoje, né, Lara? Exato. Pronto, obrigada. Aí, se tu puder olhar o chat também, se eu não ver alguém levantou a mão, mas fique bem à vontade também, tá, meninas? Vocês me parando, pedindo também qualquer dúvida, tá bom? Tentar fazer essa aula hoje bem calma, né? Porque a gente tem essa aula e a semana que vem, para que realmente vocês consigam compreender como calcular esse custo, né, do produto de vocês e o preço de venda, que esse é o objetivo do terceiro eixo. Então, para a gente finalizar o segundo eixo, a gente falou muito, muito, muito da questão do fluxo de caixa, né? Como calcular esse caixa do mês, a importância desses controles, e ter a pessoa responsável. E aí a gente veio fazendo uma atividade na semana passada da associação Retalhos Vivos, que essa associação tinha pego, né, uma encomenda grande, não lembro qual secretaria, mas era uma compra governamental, e aí ela precisava comprar 2 novas máquinas, cada máquina era R$ 3.000, e tinham decidido que iam comprar isso à vista, quer dizer, não iam parcelar, né? E aí elas estavam analisando, né, analisando 3 meses, outubro, novembro e dezembro, analisando o quê? O caixa, para ver se vai estar sobrando dinheiro para comprar essa máquina. Então, só para revisar um pouquinho da última aula, porque ninguém tem tanta cabeça assim, né? Vou colocar aqui só bem rapidamente. A gente fez as atividades em cima da aula, justamente calculando o fluxo de caixa de outubro, que sempre parte, só fazer uma revisãozinha, né? Sempre parte do que é o nosso caixinha, né? O caixa da grupo, da associação.
parte do dinheiro que tinha do caixa do mês anterior de outubro, já passo para você, tá, Rosália? Só fechar esse raciocínio. Sempre o caixinha parte do quê? Do dinheiro que tinha do mês, que sobrou do mês anterior, soma-se o que vendeu naquele mês e diminui do que foi pago, né? Então, a gente fez a atividade de outubro, que começou o saldo com R$ 3.000, aí terminou aí com 5.300. Nós calculamos também o resultado financeiro, que é somente do mês, não considero o que era o caixa anterior, o caixa atual, tá? Considera-se só o que entrou e o que saiu no mês, para saber o seguinte: o que foi vendido no mês ou recebido, pagou aquelas despesas, aquele custo fixo? No mês de outubro, sim, porque entrou 9.000, né, de dinheiro, de vendas, e saiu de despesas 6.700. Então, sobrou 2.300 de sobra no mês. E as associadas já tinham sido pagas, porque já foi feita a retirada, então foi pago já aí a mão de obra das associadas que trabalharam aí naquele mês para poder entregar essas vendas. E aí a gente também fez um outro cálculo, que é a margem financeira. Nada mais do que é o quê? Olha, se no mês foi recebido 9.000 e foi pago 6.700, sobrou 2.300 no caixa, quanto representa esses 2.300 que sobrou dinheiro do caixa, quanto representa aí de margem? Quer dizer, o seguinte, do que eu vendi, eu cobrindo minhas despesas, quanto por cento sobra limpo, né, para a associação? Aí, nesse caso aqui, sobrou 25,55. Lembrando que esse caixa de outubro terminou com 5.300. Então, vamos lá para novembro, só para revisar, né? Novembro, então, se outubro terminou com 5.300, inicia novembro com 5.300. Boa noite. Boa noite. E 500, que é o caixa. Ok? Então, a mesma questão, né? Só para a gente revisar. Para a gente saber quanto que sobra no mês, eu pego o saldo anterior, mais o que entrou de receita e diminuo, né, as saídas, que são as despesas nossas. Então, nesse caso aqui, de novembro, tinha um saldo inicial de 5.300, somando aqui o que entrou foi 8.200, diminuindo o que foi pago aqui, que são as despesas, aqui, todos esses valores aqui, foi 8.950, sobrou 4.550, tá? Dinheiro em caixa. O que aconteceu no mês de novembro, tá? O que aconteceu no mês de novembro, que entrou 8.200, mas saiu 8.950. Quer dizer o quê, gente? Que a associação, ela gostou mais do que entrou. Então, nesse caso, no mês, ela ficou negativa. No mês, ela só não fica negativa em dinheiro, fica em resultado negativo, né? Resultado financeiro negativo. Por quê? O que foi vendido não cobriu as despesas do mês, faltou R$ 750. Quer dizer o que é isso? Que graças a ter aquela sobra do mês anterior, cobriu esse saldo negativo, tá? E o que é essa margem financeira? Quanto esse negativo representa, né, do total de vendas? Representa aí 9,14%, tá bom? E aí ficou de tema de casa para vocês, de atividade, para fazer o fluxo de caixa de dezembro. Quem não fez aí, pega a cartilha, todas pegam a cartilha, né, na página 58, tá bom? Quem tem ela impressa aí. Ok? Eu vou fazendo agora, mas espero que vocês tenham feito em casa, para que vocês consigam ter treinado melhor, né? Então, o que é o fluxo de caixa de dezembro? A gente sempre vai partir do que sobrou de quando? O saldo inicial de dezembro vai ser o saldo final de novembro. Quanto que era o saldo final de novembro? Me ajudem aí. Agora preciso de ajuda, que eu vou ficar em duas telas aqui. Quanto que era o saldo final de novembro, gente? Para mim colocar aqui. 4.500. 4.500 e... Faltou alguma coisa, eu acho que era 4.500 e... 50. 4.550. Beleza. Obrigada. Agora, para a gente saber, só um segundinho, no computador aqui, 4.550, então, para mim saber, né, qual vai ser o saldo de dezembro, então eu pego o meu saldo inicial, mais o que entrou no mês, quanto que entrou no mês? Vamos ver lá.
entrou 7.500, mais 2.500 de venda e mais também 2.300 de venda. Somando isso tudo, dá quanto de vendas? 12.300. 1.300. Então, vamos lá. Então, tinha 4.550 no caixa, que era no final de novembro, e entrou de vendas 12.300, é isso? Isso. E aí, nós vamos olhar quanto que foi gasto. Ó, foi pago manutenção de máquinas 1.500, compra de tecidos 2.500, energia elétrica 600 e retirada das associadas 13.600. Somando todas essas despesas que foi pagas, foi quanto? 8.200. Muito bem, que bom que tem aí que está entendendo e fazendo. Então, para a gente saber o fluxo de caixa no mês de dezembro, então agora a gente vai calcular isso, tá? A gente pega, então, o saldo, né, inicial, que é o final de novembro, então, 4.550, que era o saldo que tinha no caixa do mês anterior, em novembro, mais 12.300 que foi vendido, menos 8.200 que foi pago as despesas do mês. Sobrou quanto no caixa? Quem calculou aí? Sobrou quanto? E acho que lá ninguém fez atividade de casa não, viu? Ih, tá feio. Quanto? 4.100, muito bem, 4.100. Então, sobrou no caixa de dezembro R$ 4.100, tá? No caixa de dezembro. Todo mundo entendeu? Uma pergunta? Não, então vamos lá. Isso é o caixa, é o fluxo do caixa, para saber quanto que tinha no mês anterior, quanto que recebeu, né, de entradas de receita, quanto pagou e quanto ficou de dinheiro. Então, ficou 4.100 no caixa no final de dezembro, tá bom? Mas de resultado financeiro, o que é esse resultado financeiro? A gente não considera o saldo inicial, a gente pega o que entrou, né, que entrou foi 12.300. Então, a gente está para ver quanto que sobrou no mês, tá? Então, entrou 12.300 e diminui de 8.200. Alguém fez esse cálculo? Sim. Deu quanto? 650? Ah, para aí. O caixa está errado aqui em cima. Gente, eu fui junto. Vamos fazer junto. Vamos para o anterior. Isso é o caixa. Vou só fazer no meu celular. 4.500 mais... Tinha 4.500 e eu achei que estava certo, não tinha feito o cálculo não, tá? Então, ó, tinha 4.550 do caixa, entrou mais 12.300, aí menos 8.200. Aqui nós temos mais dinheiro, já pensou? O que aconteceria nesse caso? Ah, eu ia dizer o seguinte, não, sobrou 4.100, né? Eu calculo na calculadora. Aí, quando vai contar o dinheiro físico, não bate. Porque, na verdade, o que sobrou no caixa foi 8.650, tá, gente? Bem mais, né? Então, é até bom a gente fazer esses errinhos, porque geralmente pode acontecer isso. Se você fez lá na calculadora, acha um valor. Quando vai bater com o caixa físico, não bate, porque tem bem mais, graças a Deus, né? Então, a gente volta e recalcula. Alguém achou os 8.650? Sim. Tá, devia ter me corrigido, viu, Lindete? O professor também erra, viu? Não, mas é isso mesmo. Tá, então sobrou 8.650. E aí o resultado financeiro, o que que é? Nada mais, o que foi vendido no mês e olhar o que foi entrado, né, foi vendido, diminuindo o que foi gasto, que foi 8.200. Aqui sim, viu? Vai dar os 4.100. Vou ver se está correto aqui, se eu estou correto. Peraí, deixa eu calcular de novo aqui. Então, 12.300 que entrou, menos os 8.200 que saiu, 4.100. Então, aqui sim. Quer dizer o quê? Que do valor que vocês venderam, que essa associação vendeu no mês, pagou todos os custos fixos, né, que tinha, mas já pagou as associadas cooperadas e ainda sobrou 4.100 de sobras, tá bom? Que isso pode ser utilizado, né, para fundos, né? Nesse caso aqui, né, vai somando isso mês por mês, porque isso aqui de 4.100 é só do mês de dezembro, tá?
Professor, mas como que tem um saldo de 8.650 no caixa? Se no mês só sobrou 4.100? Porque os outros valores foram vindo dos outros meses que foram sobrando, tá bom? Tá? Aí, o que é essa margem financeira, gente? Nada mais é do que a gente dizer o seguinte, dos 4.100 que sobrou no mês, qual é esse percentual em cima das vendas? Então, o que a gente pega? O resultado financeiro, a formulazinha, 4.100, tá? Vai dividir pelo dinheiro que entrou, que é os 12.300, e vai fazer vezes 100 para dar em percentual, tá? Porque é percentual, é uma margem, é um percentual, tá bom? Então, vou pegar aqui, fazer a calculadora minha aqui, 4.100 divide por 12.300 vezes 100. Então, teve uma margem aqui que a gente chama de 33,3%. 33. Por 33. Isso. Quer dizer o quê? Que esse mês, né, a associação do que ela vendeu, 33,33%, né? Se vocês pegarem lá 12.300 e fazerem vezes 33,33%, vai dar os 4.100. Quer dizer o quê? Que está tendo uma margem de sobra, né? De 33%. Vamos olhar os outros meses aqui para a gente ver a situação, ó. No mês de outubro, teve uma sobra, né, de 25,55%. No mês de novembro, que a gente calculou, não teve, tá? Então, a margem foi negativa, porque foi gasto muito mais do que entrou. Mas no mês de dezembro, nós tivemos a margem aqui de 33,33%. Agora, gente, a Associação Retalhos Vivos, ela quer comprar duas máquinas à vista de R$3.000, né? Então, vocês acham que seria viável agora no mês de dezembro? Claro que vai estar em janeiro, né? Obviamente, que terminou dezembro, digamos. Vocês acham que ela teria esse saldo para comprar os R$6.000? R$6.000, que é cada máquina, é R$3.000. Seria viável ela comprar essas duas máquinas à vista e ainda assim ela sobraria um dinheirinho para ficar como sobra? Vocês acham viável? Olhando assim? Sim. Sim, né? Porque se a gente tem um caixa sobrando, né? 8.650, a gente pagar R$6.000 a máquina, sobra 2.650 ainda no caixa, que dá para cobrir outras despesas que vierem, tá bom? Então, olha como é interessante, né, olhar esse caixa, esse fluxo de caixa, fazer esses resultados financeiros, ver essa margem financeira de quanto por cento que está sobrando todo mês. E aí, isso é interessante aos grupos que se reúnem todo mês, realmente olhar, né, esse fluxo de caixa, fazer esse resultado financeiro, essa margem, para compreender realmente como é que está essa saúde financeira do seu grupo, para tomar decisões. No caso aqui, especificamente, foi comprar uma máquina de costura melhor, porque vocês acham que com o tempo vão se deparar isso, né, que muitas vezes vocês têm pedidos que exigem que vocês tenham, né, um tipo diferente de costura, ou de bordado, ou de ponto, que muitas vezes exige uma outra tecnologia e precisa de outras máquinas. Então, é muito interessante, nesse caso aqui dessa associação, ela realmente estava se organizando, né, para que ela conseguisse pegar mais aí as compras governamentais. Gente, eu acho que antes era alguém que queria, eu acabei não parando para falar, não sei se era a Rosália, quem pediu a palavra antes, Lara? Eu acabei passando e esqueci a palavra para a pessoa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida, gente? Alguém levantou? Eu acho que não, acho que só foi o microfone aberto. Pronto. Porque eu não sabia se a pessoa estava, eu acabei não estava raciocinando, acabei não dando a palavra. Pronto, então assim, espero que vocês tenham treinado, tá? Isso aqui é a parte bem simples, né? Vocês tenham treinado, tá? E a gente falou 1000 vezes já, não teria como fazer essas análises, olhar a saúde financeira, se não tivesse realmente aí os controles que a gente vem falando, batendo isso em toda a aula, né? Falando justamente desses controles que vocês fazem do caixa, lá da conta bancária, de guardar esses comprovantes, né? Ter o responsável, sentar no grupo, mostrar todo mês como é que está esse resultado,
E claro, né, que todo ano entregar aí para o contador para que ele faça a contabilidade, que para que o grupo de vocês fique em dia com a contabilidade, para que quando for fazer, né, pegar grandes pedidos, vocês tenham a contabilidade em dia por causa das certidões, tá? Então, isso é muito importante também, tá bom? E como o Carlos já falou aqui em outra aula, né, quem é dessa região aí do Seridó, já tem um contador aí que já, né, é acostumado a fazer a contabilidade, cobrar um preço mais justo também da contabilidade, e a Caritas acho que está dando esse suporte pela região do Seridó, e eu aqui agora estou conhecendo melhor quem faz uma contabilidade mais popular, que aqui é mais difícil, né? Aqui em Natal fica mais difícil, mas tem que ver pessoas aí que têm essa contabilidade mais popular. Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? Senão já vai passar para a aula de hoje. Isso aqui foi da última aula, né, que tinha ficado para fazer essa atividade. Eu vou colocando aqui nada. No chat nada, né, Lara? Também não tem ninguém não, né? Professora Denise, Pode falar, quem é Sônia, pode falar. pronto, eu tinha feito os cálculos, mas eu me perdi porque no mês de outubro eu não coloquei que estava iniciando com os R$ 3.000. Eu fiz a soma das vendas e das despesas, segui os cálculos, tudo como ia sendo determinado, então meu cálculo deu certo da maneira que eu fiz, porém errei, porque não entrei com os R$ 3.000 que estava lá no início de outubro. O saldo inicial. O saldo inicial, isso, foi. Aí deu porque- diferença, mas depois eu vou corrigir e fazer novamente. Isso, eu vou Na passar semana. para Sandra e essa apresentaçãozinha também, para passar para vocês. Eu não tinha passado ainda porque eu queria resolver esse último. Mas é isso, Sônia, acaba fazendo isso, assim, esse erro também, porque não é um caixa físico. Se fosse o caixa físico, que nem eu errei antes ali daquele cálculo, quando tu vai somar o dinheiro no caixa, nossa, tem alguma coisa que não está certa aqui, né? Porque aqui é muito fictício. Mas quem é o responsável financeiro sempre tá ligado, né? Olha, tinha tanto caixa, esse mês deu tanto, sobrou tanto, e tu olha o financeiro também, sempre o físico, né? Eu digo físico também. Mas deu para entender, né, Sônia? Isso que é importante. Sim, obrigada. Ótimo. Eu vou passar as apresentações. Para os meninos passarem para vocês também, que aí já está aqui resolvido também. Pronto, então agora a gente vai começar, meninas, quem tem a cartilha aí, fique com a cartilha sempre no ladinho, tá? Porque hoje e a próxima aula, ok? Quem sabe depois, se tiver uma oportunidade, né, presencial, a gente faça, né, também mais prática presencial algum dia, se tiver oportunidade, até a final algum momento, né, que a gente consiga fazer presencial esses cursos com vocês também, mas a gente vai começar agora o eixo 3, tá? Que é o eixo 3, falando um pouquinho, o que é esse preço, né? Como é que se calcula esse preço de venda, falar um pouquinho que é um preço justo, né? Tanto para vocês também, para que sobre realmente, né? Que vocês sejam remunerados pelo trabalho que vocês fazem, né? Na costura, no artesanato. Então, já vai justamente falar um pouquinho sobre o custo hoje, quem é esse público nosso alvo, quem são os nossos clientes, mas não vai entrar muito nisso não, de clientes, público-alvo, porque Monique, no próximo eixo, vai falar de marketing para vocês. Mas a gente precisa pensar um pouquinho quem são nossos clientes, para depois também pensar o nosso preço de venda, tá bom? E aí, hoje, a gente não vai, passa tão rápido essa aula, né? Talvez não consiga calcular aqui, né, conjuntamente, um preço, tá? O custo de um produto, mas na próxima aula já começa calculando o custo de um produto e também aprendendo como colocar o preço de venda. Que não é só calcular o custo do produto que vocês confeccionam, né? Ou produzem no artesanato ou confeccionam na costura. A gente também tem que pensar qual o preço de venda. Então, hoje a gente vai aprender muito mais sobre quem são nossos clientes, para quem a gente vende, entender tudo isso, e como calcular o custo de uma peça. Então, quem está com a cartilha aí, abre na página 64, para a gente precisar acompanhando também, tá? Tá bem tranquilo, eu sei que é cálculo, gente, mas quando você senta para fazer, é muito lógico. É que nem eu falo da receita de bolo, né? Depois que eu pratiquei muito e comecei a entender como que é o bolo, semana passada
também arrasei. Não, essa semana já me animei, o dia que estava melhorzinha, e fiz um bolo de coco. Menina, arrasei no bolo de coco, ficou tudo maravilhoso. E agora que eu aprendi como se faz o bolo, entendi, fica fácil. Mesma coisa aqui nos cálculos, né? Vocês também vão praticando, e quando tu começa a entender, ai, meu Deus, nem era tão complexo, é porque não parava para entender. Então, como antes foi a dinâmica, né, da questão de estar presente, né, de praticar, né, que é tudo isso também. Então, vamos lá. Para mim falar um pouquinho, né, que assim, os grupos sempre têm essa dificuldade, como é que eu coloco esse preço, como que eu faço o preço final, né, como é que eu calculo esse custo, como é que é isso? Então, para a gente começar a falar de preço, de precificação, qual o preço final, que é o custo mais uma sobra, tá? Para gente falar um pouquinho sobre isso hoje, que vai ficar em custo, e a semana que vem já vai colocar o preço final, que é o preço de venda. Eu queria ouvir vocês um pouquinho nos grupos, tá? Qual as dificuldades que vocês têm na hora de colocar o preço do produto de vocês para vender? Queria que alguém, assim, colocasse um pouquinho quais são as dificuldades, até para a gente consiga também ajudar melhor vocês. Se alguém puder falar um pouquinho. Todo mundo vende que eu saiba, tá? Vejo foto das feiras, vender vende, né? Lara, agora como é que faz para colocar esse preço do produto? Pois é. Quem se anima aí, gente? A gente está aprendendo juntos, viu? Não fiquem com vergonha. Podem falar do jeito que vocês fazem mesmo. Denise. Oi, Rosário. Denise. Oi. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Oi, Rosário. Como é que Professora. calcula aí como é que é o teu preço de venda dos teus doces? Que eu compro. É muita emoção. É uma coisa que eu gostaria, assim, de observar e que eu acho que é uma grande dificuldade, eu acho que não só para mim, mas para a maioria das pessoas, a questão do cálculo do preço porque sempre quando você vai comprar, sempre tem subido alguma mercadoria, algum produto do que você produz e você às vezes tem que manter o mesmo preço. Então, eu acho que essa dificuldade, ela deixa muitas dificuldades nas precificações. Por exemplo, quando produz doces de frutas, às vezes a fruta está um valor, outro dia está outro. Vou comprar mercadoria daqui a um mês, por exemplo, de vidro, estampa, já tem aumentado um valor X que a gente não esperava. Então, quando você vai fazer o cálculo, isso às vezes deixa dificultar, porque você tem que manter, não é todo mês que você pode subir, não é em seis meses que você pode subir. Às vezes até em 9, 12 meses que você tem que sempre estar mantendo aquele preço para poder, quando tiver uma alteração, você não perder, né? Você fazer sua precificação sem perder tanto. Eu acho. Rosário, você... Desculpa. Desculpa. E na questão que eu também faço produto, eu acho a dificuldade assim, por exemplo, quando às vezes a gente está no grupo, eu posso comprar o valor de um tecido por um valor, o colega já compra por outro. Aí a gente vai produzir o mesmo bordado, por exemplo. Mas a minha colega acha que não deve cobrar mão de obra. E isso eu acho que dificulta muito, hoje, às vezes, nas vendas, a falta do cálculo da mão de obra. Porque muitos colegas ainda não conseguem colocar a precificação não só dos produtos, mas tem uma porcentagem da nossa mão de obra. Então, eu acho que isso é uma questão bem delicada. Mesmo nos grupos, com as colegas que a gente convive, e até mesmo. Obrigada, Rosário. Mais alguém?
Denise, era sobre isso mesmo que eu ia falar, que Rosária falou. A gente compra um produto, uma semana compra de um preço, a outra semana já compra de outro. No caso, como a gente trabalha vendendo bolos, tem esse mesmo problema de Rosário. Aí, às vezes, a gente não tem nem como precificar direitinho, por conta que, se cada semana que aumentar for aumentar, não dá certo, né? Que já é difícil vender. E se for aumentar o preço toda semana, é difícil. Obrigada, Lidete. Acho que Liana queria falar. Quer complementar, Rosário? Liana? É o seguinte, eu trabalhei 12 anos gerenciando uma cooperativa de médicos. É diferente quando você vai precificar um objeto, né? Uma blusa, um exemplo assim, né? E quando você vai trabalhar por serviço. Quando você trabalha por serviço, que não é produção, eles colocavam a hora trabalhada. Mas como é por peça, aí entra vários itens que você tem que colocar o valor. Então, eu sugiro que, para precificar o preço do seu serviço, que tem que colocar no preço, né? No preço total, colocar um valor que quantas horas você trabalhou naquela roupa, naquela blusa. Então, para precificar o seu serviço, fora o custo de todos os produtos que você usou naquela blusa. Eu estou falando de uma blusa porque a blusa leva botão, ou leva fecheclé, ou leva bordado, né? A linha do bordado, a linha de costurar, né? O pano em si. E quanto você vai cobrar pelo serviço que você fez essa blusa? Eu acho que é uma ideia para a gente pensar na hora de precificar o valor, tipo assim, eu demorei 2 horas para costurar uma blusa. Um exemplo. Então, minha hora, vamos botar que eu cobre 15 reais a hora. Então, se eu levei 2 horas para fazer a blusa, eu vou ter 30 reais. Eu estou só exemplificando, gente, não é para vocês colocarem esse valor de 15 reais, eu estou só exemplificando. E colocar a mais os produtos que você usou. Né? Porque é muito difícil. Quando é serviço, você não tem. Serviço é um serviço só. O serviço de médico é só hora trabalhada, não interessa o que ele vai fazer. Então, a hora trabalhada do médico, na época que eu trabalhava, era 20 reais. Isso já está bastante tempo. Então, se ele trabalhasse 10 horas, 200 reais. Então, era um valor fixo para a hora trabalhada. Não sei como que vocês vão pensar em precificar na produção, porque você tem que ter o valor do seu serviço, porque senão não vale a pena. Porque quando você coloca a sua hora trabalhada, mesmo que mude os preços, a sua hora trabalhada é aquela. Aí, se aumentar tudo, você aumenta o percentual nessa hora trabalhada. É assim, Denise? A gente vai ver, viu, Liana? A gente vai devagarinho vendo, porque além dos materiais e da mão de obra, tem aquilo que a gente viu nas outras aulas, que são os custos fixos ainda, água, luz, aluguel. Sim. Eu estou falando ainda, né, gente? Sim, eu estou falando de produção, eu não estou falando do custo da peça. Eu estou falando assim, que a gente tem que ter um valor da artesã, porque senão ela vai cobrar nada. Porque quando junta o custo fixo, ela não vai conseguir pagar ela mesma.
E nem a Tá, manutenção, senão. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, viu, Liana? Um pouquinho Sim, disso hoje na aula. Acho que Maria sim. Cleci terminou, Liana, desculpa, finalizou? Não, é só uma ideia para a gente Não, tentar, ótimo, para né? debater hoje. Isso, Exatamente. muito bom, obrigada também. Cleciane, Maria Cleciane. Oi, Maria... Denise. Boa noite. Oi, Boa noite a boa todos. noite. É só complementando aí o que Liana falou. Eu sempre falo com as minhas meninas que a gente tem que definir, para a gente precificar toda e qualquer peça, eu acho que eu acho que a gente tem que definir o valor da sua mão de obra. Eu acho que é um dos primeiros passos. E eu sempre oriento a elas, principalmente as que estão iniciando, porque às vezes, se você colocar um valor muito alto da sua mão de obra, a peça vai ficar um absurdo. E a pessoa não sabe não tem nem ideia de quanto a pessoa quer ganhar por mês. E na minha visão, né, essa é uma opinião minha, que todo e qualquer trabalhador tem o direito de ganhar pelo menos um salário mínimo, né? Então, você tem que colocar, fazer um cálculozinho que chegue, né, esse percentual da sua mão de obra e inserir nos custos, como Denise disse aí, como Liana disse, que tem N coisas, né? Botão, linha, enfim, custos fixos e custos variáveis. Cleciane, quanto que vocês estão colocando hoje pelo salário mínimo, mais ou menos, para eu ter uma noção? Decalculando aqui para ter uma ideia hoje à tarde. O salário mínimo? Não, quanto vocês estão colocando hoje de mão de obra, pensando no salário mínimo por hora? Vocês têm um valor mais ou menos que vocês colocam hoje? Eu tenho aqui na minha agenda. Peraí. É só Pedrinha, curiosidade, mas é muito importante. É importante Eu saber faço aqui. a hora-aula de cada grupo, porque às vezes a realidade em cada região permite um diferente. valor Porque, maior ou assim, menor. Porque, assim, às vezes, principalmente, eu sou bem sincera a dizer que a gente tem, no nosso segmento, né, do artesanato, há uma competitividade muito grande. E dizer, eu compro a linha onde fulano compra, e eu faço uma blusa de R$ 60, e fulano está cobrando uma blusa de R$ 100. Mas aí a gente tem que ver quais são os custos daquela outra fulana. Porque, às vezes, o custo que a pessoa tem não é o que eu tenho. Eu Exatamente. sempre... Depende muito aonde que compra, qual o tipo de material também, né? Porque tem essas diferenças também, até alguém falou, foi o Lindete que falou, Rosário, porque também essas diferenças, né? De um fornecedor para o outro e a qualidade também. Que também já é outras questões também que aumenta o custo e também a qualidade do produto também é diferente. Pode ser até similar, né? Mas tu vai ver aquele vestido, um de linho, que é um preço, outro já é um tecido mais barato, né? Que aí o custo é menor. Exatamente. Mais alguma coisa, Maria Cleciane? Siga com a aula, porque eu vou procurar aqui, porque é muitas anotações. Não, depois pode colocar no chat também, Lara. Pronto. Gente. Obrigada, Maria. Pronto, Mas se pudesse colocar que a professora Sandra falou, para a gente ter uma noção de região para região também, né? Hoje à tarde tentei calcular em cima no salário mínimo também, para ter uma noção, para ter uma ideia, né? Lene quer falar também, quer contribuir? Não, Lara, tinha a Lene, né? Acho que era a Lene que eu tinha visto levantar a mão, mas acho que então não era. Lene, e agora temos a Aparecida Andrade também. Tá, Lene quer falar? Boa noite, Denise. Oi, dona Antônia. Hoje é a 8ª aula, não é? E nona aula, dona Antônia? Nem a 8ª? A 8ª, eu fiz um pedacinho da semana passada só para terminar, porque eu não tinha terminado. Hoje é a 9ª. Porque hoje a gente entrou no eixo 3, que é custos. Antes, no eixo 2, que era como controlar as contas da gente, né? E como veio o fluxo do caixa. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Lene quer falar, se não é Aparecida.
Não, meninas? Acho que não, né, Clara? Acho que ela voltou sem querer. Vamos passar para Aparecida. Pronto, gente, excelentes colocações, viu? Porque a gente vai vendo, né, agora um pouquinho, né, mas é justamente isso, todas essas dificuldades. Por isso que vai ver um pouquinho nessa aula de hoje e na próxima aula, tá? Para ver se consegue clarear mais. Pode falar, Aparecida, pode falar. Boa noite a todas e a todos. Só para complementar, né, a fala de Cleciane que ela estava comentando aí, eu acho que é bem baseado nisso mesmo, tá? Nessa questão da precificação. Só lembrando de uma coisa, dependendo da muita gente compra. Eu vou tirar por mim, né? Eu compro tinta em grandes quantidades. Por quê? Porque fica num preço bem custo para mim. Né? Aí, quando eu vou precificar, eu sempre coloco a mais 20%, porque, assim, porque senão fica muito, muito caro. E a minha clientela não vamos dizer assim, é de classe média, né? Média. Então, eu tenho que calcular um valor que eu também ganhe, né? Que vale a pena eu fazer aquele trabalho e não saber ir perdendo. Então, eu coloco o preço do meu material que eu gasto e mais 20%. Aparecida, tu chega a colocar também a mão de obra sua, não? Ou só coloca os 20% em cima do material? Não, a questão vai da minha mão de obra, né? Assim, em cima do cálculo que eu faço, do material, né, que eu comprei, boto coisa, e baseado no salário, porque a maioria, elas não, assim, não pode pagar tão caro, dependendo, assim, de cada, às vezes, vou vender para fora, tem pessoas que eu já faço outro cálculo, né, mas, assim, vou tirar, assim, pela minha cidade, né, que são pessoas que vivem de salário mínimo, então eu não posso cobrar um valor tão alto, né, que elas não possam comprar. Isso mesmo, querida. Nós aqui já somos desculpa cortar a tua fala, mas é aproveitando o que você estava falando. Nós aqui, a nossa associação, ela fica numa área rural. Então, a maioria das pessoas são o quê? Agricultoras. E vivem também, quando não tem salário, do Bolsa Família. Então, a nossa cartela de preço é de acordo com a renda das pessoas, né? A gente não pode cobrar um valor tão caro, senão não vende. Muito bom, Mirelle, vai justamente ver isso, né, que seja um preço também mais justo, dependendo também, por isso a gente vai falar de cliente, tipo de cliente também. Aparecida, mas é isso mesmo, viu? É bem desse jeito mesmo, que a gente também vai ver um pouquinho agora, né, que é muitas variáveis, né, para te colocar um preço, não é algo tão simples, né, para você chegar naquele de preço final de venda, né, então acho que vai ver na aula de hoje. E você tem que ver sempre, no meu caso, né, eu vejo sempre essa questão de comprar em quantidade, porque aí eu vou fazer o cálculo, né, e eu não saio perdendo. E a cliente também sai satisfeita. Não, com certeza, porque você com isso consegue ter qualidade, né, e manter um custo mais baixo para que você ganhe um valor, né, tem uma sobra e o cliente também tem um preço mais justo, né? Mais justo, Muito bom, obrigada também, Aparecida, pelas contribuições. Tem alguma coisa, Lara, no chat? Não, né? Não, tem não. Mais alguém? Denise? Sim, quem está falando? Adriana, Desculpa, Oi, Adriana tinha levantado a mão? Sim, Pode ela falar, está com a mão Adriana. levantada. Eu queria uma opinião, Denise, Pode com falar. o seu olhar. Eu vou vender uma mercadoria e eu não sei se está certo ou errado, mas o valor do cartão, eu posso colocar na etiqueta, fica elegante, eu coloco na etiqueta o valor de à vista e o valor a Sim, prazo. pode colocar a vista e a prazo. Isso é muito natural, viu? Pode colocar. A vista, né? A vista, aí a vista que é dinheiro, né? O Pix, porque o débito, que não tem taxa, agora quando for para crédito, tu já pode colocar. Não tem problema não. E a vista é como se fosse um desconto, tu não vai dizer que tem taxa a mais, é como se tu estivesse dando um desconto à vista, entendeu? Porque eu fui para o mercado sábado
sábado atrasado, estava dando plantão, né? Chegou uma cliente me questionando que não achava certo e que eu tivesse cuidado para me ler os direitos do cliente, porque isso não estava incluso para que eu pudesse passar para o cliente. Tipo assim, no direito do Porque consumidor. geralmente tu pode colocar o preço do cartão e dizer se for pagar à vista tem tanto por cento, entendeu? As lojas fazem meio que isso, coloca o preço do cartão, né? E aí fala, se pagar à vista, fica mais barato. Que geralmente dão um desconto depois em cima da etiqueta, né? Do à vista. Tu pode usar isso para não ter problema mesmo. Acho que tá correto mesmo o que a cliente falou. Tu coloca do cartão é tanto e vocês definem lá, se fosse à vista, quanto por cento, entendeu? De desconto. À vista é de dinheiro mesmo, né? No caso, colocava um valor, Ou se do fosse à cartão, do vista, é que cartão. daria esse desconto. Isso. Que nem as lojas já fazem isso. Tu coloca o preço como se fosse do cartão, tipo, R$ 100, já pensando a prazo do cartão. Porque, na verdade, você tem um custo também que tem que pensar, né, em colocar, que é o da maquininha que a gente fala, nem sei quanto que tá, né, que as operadoras cobram isso também, né, um percentual, não sei quanto que tá agora, Adriana, esse custo. Depende da bandeira do cartão que você vai passar. Ainda tem mais essa. Por isso que eu pedi, Depende da porque eu nunca bandeira. sei. Pronto. E aí você coloca o preço como se fosse do aprazo mesmo, né? Do cartão, desculpa, de crédito que tem essa taxa. Por isso que esse aprazo é pensando ter esse valor coberto no custo da taxa da maquininha, né? E aí tu dá um desconto depois que a pessoa vai pagar em Pix, aí diz, não, à vista, né? No Pix, daí tem um tanto por cento de desconto. Pode usar isso. Então, eu vou conversar com Maria Dantas e com Neuma, para na reunião a gente estar com as meninas todas e decidir, entendeu? Isso. Na hora, eu dei um sorriso, não soube o que responder, porque eu não li sobre o assunto. Melhor. Eu pedi a cliente assim, olha, me desculpe, agora eu não tenho uma resposta para a senhora, mas eu vou atrás. Envie a dúvida, a senhora vai pagar hoje um menor valor. Como é que a senhora vai pagar? Não, estava só olhando, eu digo, então, a senhora estava com uma dúvida. Ela estava com tempo. Obrigada, Diana. Foi bom você ter falado isso, porque é mais um curso que tem que contabilizar também. Cleciane, quer complementar? Sim, Denise, eu encontrei aqui. Baseado no salário de atual, né, 1.621, eu fiz um exemplo aqui de uma moça, porque cada pessoa tem que definir o quanto a pessoa quer ganhar por mês, quantos dias ela quer trabalhar, porque acredito que ninguém vai trabalhar os 30 dias do mês. Essa moça aqui, ela trabalha 20 dias, né? Decidiu trabalhar 20 dias no mês e trabalhar 4 horas por dia. Então, eu peguei 1.621, dividi por 20 dias, que chegou um valor da diária de 81,05. Aí, dividi por 4 horas que ela trabalha, né? Dá 20 horas e R$20,26. Ou seja, a diária dela é 81,05. Aí é muito pessoal, é muito relativo, assim, de pessoa para pessoa. Mas eu acho que é de extrema importância a pessoa sentar e fazer um planejamento. Eu quero ganhar R$2.000. Pronto. Quando eu faço minhas peças, eu coloco em cima de R$3.500. Eu quero ganhar isso por mês. Então, meu percentual é para que eu chegue a ganhar por mês R$3.500. É muito, Cleciane, é muito. É muito para fulano cicrano. Para mim, é o que eu pretendo, é o meu objetivo. Se eu faço isso ou não, aí vai depender dos meus esforços, né? Eu sei o trabalho que eu faço, eu tenho segurança no que eu faço, eu entrego um trabalho de qualidade, então minhas clientes não reclamam, né? Agora, isso foi de um dia para a noite? Não, isso e eu tenho, assim, esse ano eu estou com 3.500, a cada ano eu vou ajustando, conforme o salário vai aumentando, a gente vai ajustando. Porque também tem outro fator, que é o número de peças que tu produz também dentro dessas horas no mês, que tem que lembrar esse fator, só para falar aqui para as demais entenderem que isso não é uma coisa simples, porque essas 4 horas também tu já tem uma ideia, né, quanto você produz também no mês, e Exatamente. já coloca essa mão de obra. Muito bom. Isso também leva em consideração quanto você produz também,
e tem esse público também. A gente vai deixar todo mundo doido, né, Cleciane, com tanta... Mas Mas a ideia é a gente fazer essas falas, porque é isso mesmo, tá? Mas não é importante, Denise, a pessoa... Muito importante, porque eu peguei o salário mínimo hoje à tarde, calculei só com questões básicas, tipo 10º, férias, um terço de férias, fundo de garantia, com salário mínimo. Eu achei tão baixinho o valor, que é com isso só, e eu achei uma coisa muito legal que a Cleciane falou, que é o que nós discutimos dentro da economia solidária, que é o bem viver, né? O que é o bem viver? E aí, olha como é interessante essa fala de Cleciane, gente, e como é importante esse bem viver. Eu calculei um salário mínimo, tá? Sabe quanto que dá a hora? 9 e pouquinho por hora. Quer dizer o quê? Que olha só a diferença, né? Você trabalhar para os outros, tem que sair de casa, deixar sua família, seus filhos, né? Todas as suas atividades, né? E aí você vê como é importante justamente essa questão de vocês produzirem nos grupos, né? E tudo mais. E aí, como a Cleciane falou, não, a gente definiu, né? Definimos que são 4 horas por dia para mim ter esse valor. Isso realmente é o bem viver, onde que a gente respeita a pessoa dentro daquilo que ela quer produzir, o que ela consegue, né, dentro dos seus limites, para também não adoecer, né, que também tem isso, né? Cada um tem que definir quanto que consegue trabalhar por dia também, para saber esse retorno. Então, tem todas essas questões que são muito importantes. E o quanto é importante vocês gerarem essa renda também, né, vocês mesmos, e não estar aí tendo que ficar empregado dessas fábricas e tudo mais, sendo exploradas, né? Denise, só mais uma observação. Essa definição dessas 4 horas, porque grande parte do grupo que eu faço parte são pessoas já com uma idade avançada e são donas de casa, né? 90% são beneficiárias de Bolsa Família. Então, elas de manhã, elas têm que botar filho na escola, elas têm que fazer comida para o marido, ela tem que arrumar a casa, ela tem que ter todo aquele trabalho, e aí elas tiram as 4 horas da parte da tarde. Que continuam trabalhando, né? São trabalhos diferentes. Nunca dizer que a gente não trabalha, a gente trabalha muito. Exatamente. Muito em casa, nos quintais e também na questão desses produtos. Muito bom. Então, vamos lá. Excelente falas. Muito obrigada pelas contribuições. Fico muito feliz quando eu vejo, né, vocês já trazendo as questões do preço, a questão do preço justo, a questão do bem viver, de respeitar cada uma de vocês, que é isso que a gente na economia solidária, né, sempre fala, né, a gente tem que respeitar, né, respeitar justamente essa questão de nós mulheres, né, ter nossos espaços de trabalho, e conseguirmos também ter uma qualidade de vida, um bem viver, essa socialização. Então, a gente vai ver um pouquinho, tá? Vocês viram que foram várias falas, né? Várias falas sobre precificação. E a uma das falas, agora não vamos lembrar, né? Foram tantas contribuições maravilhosas, não vou lembrar de uma dessas falas. Mas, para que a gente entenda precificar, né? A gente também tem que entender para quem a gente vai vender, né? Aí também alguém do grupo, agora não me lembro quem que falou, né? Uma de vocês falou justamente isso. Olha, quando eu vendo aqui na área rural, a maioria das pessoas vive no salário mínimo. E aí a gente tem que ver também quem é esse público que a gente está vendendo. Mas por mais que as pessoas vivem no salário mínimo também, vocês têm que trazer um preço precificado de alguma maneira também, que vocês não percam dinheiro também vendendo isso, né? Então, tem essas questões também de ter que levar em conta. Eu sempre lembro dos vestidos da Graça, que eu sou apaixonada, né, da Graça, também tem o da Rede dos Sonhos, mas assim, tem um público-alvo, né, uma peça de R$150, 130, 140, 150, muitas vezes, né, é uma classe média que compra uma roupa mais bordada, né, nem sempre é todo mundo que consegue comprar, então você está vendendo para um público específico, né, Aí vou ler um pouquinho aqui a fala entre essas artesãs e costureiras aqui da apostila de vocês. Aí uma está falando para outra. Maria, tu já reparou que tem gente que pede nosso produto e fica dizendo que está caro, mas nem sabe o trabalho que dá. Isso é uma coisa muito natural, né? Eu, como minha mãe, fazia muito artesanato, muito bordado, crochê, tricô. Ela era multi, né? Ela era professora, fazia tudo isso, cuidava do quintal. E dos filhos e tudo mais, né? E aí é isso também, né? As pessoas muitas vezes não compreendem também
o quanto demora para fazer um bordado. Peguei o exemplo do bordado, que a Dona Graça faz essas peças com bordado, né, que são vestidos, né, saias, e são bordados que são todos diferentes e demoram um tempo também, além da costura, né. E as pessoas muitas vezes não compreendem que tem todas essas questões, né, dessa mão de obra, inclusive qualificada, né, porque para você bordar uma peça, tem que ter uma qualificação, então é uma mão de obra qualificada. E a gente não pode dizer que a gente remunera R$9, né, uma hora de mão de obra de uma artesã qualificada, né, uma costureira qualificada, é um preço justo, não é, né? É muito mais justo de pensar aí, né, como a Aparecida falou, que no mínimo tinha que pensar uma hora aí de mão de obra que fosse digna, que realmente pensasse os 3 mil e pouco por mês sobrando aí para cada uma de vocês, né, pensando aí essas horas, 20 dias por semana, 4 horas, o que for, né. E aí elas responderam assim, uma respondeu para a outra. E tem outras pessoas que já chegam elogiando, querendo saber se tem mais cores e se a gente faz sobre encomenda. Essa sou eu, né? Já chego nos cantos, já fico maravilhada e já quero outros modelos, outras cores, né? E aí eu acho muito legal, porque aí cada bordadeira, vamos usar o termo assim, cria, sabe? Isso é o mais legal, tu não tem uma peça igual a outra, então tem um valor muito grande também, que as pessoas já, umas reclamam pelo preço, e outras já querem saber se tem outras tipologias, já ficam encantadas, já querem comprar, né? E aí respondeu assim, pois e sabe que eu andei pensando, uma falando com a outra, né? Tá no grupo, que a gente nunca parou para conversar de verdade sobre quem é que a gente quer alcançar com o que faz. Então, é justamente isso. Quem são esses meus clientes? Para quem que eu estou vendendo, né? Então, né? Eu só lembro de Rosário também, quando eu fui lá para casa do artesão do Solidó, ela sempre estava vendendo os doces. Aí eu não como doce. Mas meu filho e meu marido adoram doce. Então, eu sempre compro os doces de Rosário. Sai daqui no mercado, agricultura familiar, pertinho, mas eu compro dela lá. Eu acabo comprando. Mas, assim, eu estou falando isso porque é justamente isso, né? Quem você está alcançando? Quem é esse público que compra esses doces, né? Tá aí uma coisa que podia ajudar até a decidir como divulgar, até como montar o preço, né? Então, é justamente isso. Então, assim, nós temos duas questões para saber para quem a gente vende, né? Uma questão é comigo, para a gente saber como colocar o preço no produto, e a segunda questão, a professora Monique vai trabalhar a questão do marketing para vocês, que é justamente, né, essa questão de divulgar os produtos também. Então, até para divulgar os produtos, nós temos que saber quem que é nosso público que a gente está alcançando com esse produto, que consome esse produto, tá? E nem todo mundo percebe, né, o valor desses produtos de vocês também, né? Então, existem vários tipos de clientes com interesses totalmente diferentes, ok? Tá? E pensar para quem vocês vão vender é que define como é que vai ser esse preço. Como alguém falou antes, olha, quando é aqui para o assentamento que ganha o salário mínimo, eu tenho um preço X. E está super correto, gente, porque quando você está no assentamento vendendo, você não tem o custo de transporte, da sair daí, você não tem o custo de alimentação, que muitas vezes tem que ir para outra cidade, pegar transporte, alimentação, né? Então, realmente, inclusive o custo para produzir no mesmo local, que não tem toda essa questão de logística para vender, entregar e tudo mais, o custo é mais baixo mesmo, né? Então, é um preço diferenciado mesmo do que você vender para um cliente, né? Talvez uma cidade que tem outros custos a mais, e você atinge, digamos, um público com uma classe mais alta, digamos, nesse termo que é o público. Outra questão que a gente tem que entender também, e vai ter também com vocês, que é a questão das compras governamentais também. E a gente vai ver um pouquinho também hoje, porque quando você pega um pedido muito grande também, e alguém já falou aqui também anteriormente, olha, quando eu vou comprar minhas linhas, já compro em grande quantidade, porque eu consigo um custo menor, um preço menor. Com isso, eu consigo ter uma margem, né, de retorno maior, aquele percentual em cima da venda menor. Consigo pagar a mão de obra, minha mão de obra, por um preço justo, de R$20 a hora, tá? Então, todas essas questões, é importante a gente sempre saber para quem a gente está vendendo, quem é o nosso público-alvo que a gente chama. Então, o que é esse público-alvo? Quem são as pessoas que vão comprar os nossos produtos? Quem são essas pessoas que vão comprar nossos produtos?
Por que que isso é importante, né? A gente trabalhava muito aqui no coletivo Feirarte Potiguar de Economia Solidária. Muitas pessoas aqui na Feirarte Potiguar de Economia Solidária, inclusive eu, muitas vezes, claro, em vez de comprar um presente para minha família, uma amiga minha do comércio, né, que não seja local, de artesãos, eu sempre compro aqui na Feirarte quando dá, que tem produtos. E aí uma coisa que é muito importante também, porque eu vou na Feirarte comprar para um presente, né, comprar presente, né, para alguém da minha família e amigos, mas eu sempre falava muito, vocês têm que ter uma embalagem até, inclusive, mais diferenciada na hora de entregar, pedir se é para presente, porque dependendo do cliente, ele também quer já, vai dizer, olha, pode embalar para presente, então nem que você tenha uma embalagem simples, seja daquelas embalagens mesmo de papel pardo que fala, mas que vocês colocam uma fitinha, uma decoraçãozinha, e colocam dentro numa sacolinha, já leva uma coisa mais diferenciada e mais simples. Por quê? Se você, já passa a palavra, alguém pediu aqui, eu já passo. Porque, gente, você, quando vai entregar esse produto, você está vendendo para um produto que tem, digamos, mais exigência, está cobrando um preço um pouco maior, né? Preço de venda maior, com a margem de lucro maior. E aí a gente tem que pensar, inclusive, nesse tipo de público-alvo, qual o tipo de embalagem que eu vou estar entregando, né? Esse produto, né? Também, tá? Alguém tinha levantado a mão, queria fazer uma pergunta? Não tem nenhuma mão levantada. Pronto. Então, justamente isso, tá? E aí, você já viu aquela partezinha também da produção, você também tem que conhecer também quem é teu público-alvo e aonde que você vai vender, e quanto tempo que esse produto demora para girar, para vender e para repor, para que não aconteça que produtos fiquem parados muito tempo e haja todo esses desperdício também, tá? Então, tudo isso é muito importante conhecer para poder precificar, tá? Então, uma coisa que é bom vocês já começarem, quem não pensou ainda, começar justamente a pensar sobre isso, né? Quem são esses clientes que compram os nossos produtos da associação, da cooperativa? Onde que essas pessoas estão? Na minha comunidade, na outra comunidade, né? O que essas pessoas procuram, né? Com certeza, tenho certeza que qualidade, né? Com certeza, mas tem pessoas que também procuram pelo preço, como falaram aqui, olha, o pessoal do meu assentamento eu não compro com preço maior, porque também não tem condições. Então, também tem pessoas que procuram preço, tem pessoas que procuram tudo, né? Procuram o preço, a qualidade, a beleza também daquele produto, né? Quando é mulheres, né? Quando é roupa, então, né? Você já sabe que procura muito que você cai bem, se fica bem no corpo, né? Tem tudo isso, tá? Também tem essas questões também. Olha, será que alguém está comprando para revender? Que também tem isso, né? Pegar o exemplo dos doces da Rosário. Pode ter alguém que esteja comprando de Rosário o doce dela, com a marca dela, obviamente, mas está revendendo lá em outro local e ganhando isso em cima também. Rosário, por, digamos, vender uma grande quantidade, que aí, no caso, não vai ter a questão de ter que entregar, tá lá saindo para vender, custa, que ela consegue fazer um preço menor, então muitas vezes também tem isso. Você, quando vende em grandes quantidades, pode ser que também você consiga fazer um preço um pouco menor, porque diminui outros custos e você mantém a sua margem de sobras aí e remunere aí a mão de obra, tá? Já falei dos órgãos públicos. E aí que tem um pouquinho essa questão dos clientes, né? Que é o cliente individual, que é aquela pessoa física que compra direto, né, na feira, na loja, né, ou por encomenda. E a gente vê muito isso com vocês também, né, artesãs e costureiras, que é muito natural. Vocês estão numa feira, ou estão num ponto físico, aqui na feira administrativa, aqui no mercado de agricultura familiar, e a pessoa chega, né, gosta daquele produto, mas não tem aquele tamanho, digamos, né, do vestido e tudo mais. Então, o que acontece? Acaba, né, fazendo pedidos para entregar depois também, que é outra maneira que também vocês vendem muito e podem vender muito, que é justamente isso, né? Muitas vezes, fica triste que foi numa feira, não vendeu muito, mas sai de lá com vários pedidos, né, feitos, ou abrindo um canal de comunicação aí também. Então, por isso que é muito importante vocês conhecerem esses clientes também. Clientes da comunidade, que já foi falado aqui, né, preço mais acessível, né, por causa que está naquele local que tem um custo menor, que é os moradores, conhecidos, amigos, né,
Vocês podem estar vendendo também para instituições coletivas, que são associações, igrejas, sindicatos, tá? Que também tem isso, tá? Quando vocês pegam um pedido também maior, é claro, estou falando aqui, mas o pessoal da produção com Sandra, que já deu essa aula, mas o pedido maior, né, que vocês pegam com a mesma, digamos, só muda os tamanhos, mas que vocês tenham com o mesmo tecido e tudo mais, pedido maior, né, que vai entregar para esse cliente, muitas vezes, né, você tem que fazer um preço um pouco menor, porque você já tem aquela venda garantida, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando vai pensar esse preço de venda, né? Claro que sempre vai ver custos, mas muitas vezes quando tu pega um pedido maior, você consegue diminuir um pouquinho teus custos, né? Você vai fazer uma grande quantidade. Quando você compra em grandes quantidades com fornecedores, grandes quantidades, você consegue diminuir o teu custo da compra daquela matéria-prima, e com isso você consegue fazer um preço de venda, né, final, talvez um pouco menor, mas lembrando, gente, sempre mantendo a remuneração da mão de obra, né, as sobras para vocês, tá? São só estratégias de entender quem são os clientes de vocês, tá? E os órgãos públicos também, né, que a gente fala tanto aqui da rede também, que a gente vai ver também que é a mesma coisa, que é uma questão de venda em grande escala, que são clientes que precisam vender aí, né, muitas peças, né, num pedido só, e aí realmente vocês conseguem, né, diminuir os custos da produção, né, então talvez esse preço realmente seja um pouco menor, porque em grandes quantidades também, para esses órgãos. Então, justamente isso. Professora, então vai ser preço diferenciado para cada tipo de cliente, que foi o que a Adriana falou lá na FERAC, né? Aí é o caso, Adriana, que você falou aqui da FERAC Potiguar Economia Solidária, dessa cliente, são clientes individuais em loja física, né? Então, tu já está naquele ponto e você já atende aquele tipo de clientela naquele ponto, já conhece, então você vai ter aquele tipo de clientela já com aqueles preços, já que você conhece já daquela região, no entorno, onde que vocês estão, tá? Então já conhece bem quem é esse público, tá? Posso fazer uma fala também? Sim, com certeza, faça amor. Né? Pode voltar lá naquele Sim, slide? sim. E aí eu acho que é importante, mulheres, a gente pensar assim, né? Pode mudar o preço em relação ao cliente em função do volume que a gente produz, né? Então, o volume, por exemplo, vender uma peça, eu tenho um esforço, né? Vender de uma vez só 1.000 peças é outro esforço. Uma vez que eu estou negociando, né, para conseguir individualmente, eu tenho que falar com 1.000 pessoas. Isso é um esforço, são mais horas, são mais deslocamentos. Então, por isso que acaba tendo proporcionalmente um preço maior do que quando a gente faz com muito volume. E o lugar. Então, pode ser cliente individual, mas se eu tenho uma cliente individual que está comprando diretamente da cooperativa, ela vai até a cooperativa e olha lá o mostruário da cooperativa, vocês não têm custo de logística. Mas, se vocês estiverem vendendo na feira, vocês tiveram gastos para chegar na feira. Então, o preço numa feira, ele vai ser proporcionalmente mais caro do que quando for comprada na loja, né, diretamente com vocês. Ah, não, mas é uma pessoa que está na comunidade e pediu para entregar. Esse preço também vai ser diferente, porque eu tenho que considerar o frete, né? Então, acho que são esses elementos que a professora Denise tem apontado e que a gente precisa refletir e colocar, de fato, na ponta do lápis tudo que tem. Porque, às vezes, eu coloco um preço bonitinho, fez tudo direitinho, todos os custos, né, todos os custos fixos pensados ali dentro dele, e aí esqueci de considerar que eu tenho que entregar com frete, e o frete fica mais caro do que tudo aquilo que eu já calculei. E aí a gente fica no prejuízo, né? A gente fica com a conta negativa porque eu estou pagando para entregar para o cliente aquele produto, porque eu esqueci, né, de incorporar esse valor. E aí, às vezes, a gente pergunta, a gente pode, às vezes, colocar que o preço, a logística está embutida dentro do preço, ou eu posso ser honesto e dizer, olha, o preço é tanto, mas para te entregar vale tanto, você quer realmente? Você cobra esse frete? Né? Então, são elementos que a gente pode ter margens de negociação junto com o cliente, independente de qual seja, para a gente poder avançar.
Obrigada, Denise, pelo espaço. Obrigada também, Sandra, pelas contribuições. Então, realmente é isso que a Sandra falou, né? Então, quando vai pensar em preço, e por isso aquilo que a gente vem batendo, né, Sandra, em toda a aula. Tudo anotado, né, Sandra? Tudo anotado, aquela coisa chata. Anota e tudo, né? E o que a Sandra falou é primordial, né? Quando está fechando, justamente pensando, né? Recebendo uma encomenda, colocar no ponto do lápis também, tanto os custos para produzir, quanto a mão de obra, né? E aí esses custos que vai ter, né? Da questão do frete e tudo mais, né? Tanto que quando a gente compra aí, que todo mundo compra, né? Inclusive eu, que a gente muitas vezes precisa comprar pela internet, e a gente paga sempre o frete, né, gente? A gente mesmo paga esse frete, muitas vezes o próprio cliente. Então é isso que a Sandra falou. Quem vai pagar esse frete vai ser o mesmo cliente, né? Porque muitas vezes vai ter que entregar e fica tão caro, né, para essa logística de entregar, que fica tão alto esse frete que não vale a pena, né? Então isso é muito importante a gente pensar muito bem, né, quando a gente pegar esses pedidos também. Professora, isso foi muito importante ela falar, porque às vezes os grupos, eles calculam o preço, vai para a viagem aí. Às vezes a gente tem uma ajuda de custo, de hospedagem, mas aí a mercadoria, né? A gente tem que pagar. E, por exemplo, a FIAP. Quando a gente chega na FIAP, a gente paga 30, dependendo da bagagem que você vai para o seu stand. Então, você tem que ter o dinheiro para pagar aquele pessoal, porque às vezes você não consegue levar tanto peso, né? Pagar 30, 40, para entrar depois, para voltar, você também tem que ter dinheiro. Então, assim, tudo isso é custo. E mesmo você viajando, você tem um custo, às vezes precisa de uma coisa, adoece. É todo uma viagem para vendas, é tudo no escuro. Eu digo muito isso. A gente vai com a fé, mas a gente não sabe se vai vender ou não. E mesmo que a gente não venda, a gente tem que arcar com a responsabilidade de pagar a mercadoria, não é isso? Exatamente. E aí, por isso que a gente vai ver essa aula do custo hoje, calcular o preço do custo e o preço de venda, e por isso que a importância de ter essa sobra, que sempre esse custo cubra a mão de obra de vocês, mas tem essa sobra, que é justamente para quê? Essa margem, né, que a gente fala líquida, que a gente viu, né, essa margem que sobra de dinheiro lá no caixa. Porque é justamente para estar cobrindo outras questões que aconteçam aí durante o mês, que vocês tenham esse fundinho aí para tudo isso, né? E por isso que é importante realmente essas feiras que vendem, né? Vocês precisam vender para cobrir ao menos todos esses custos que o Rosário falou, não só esses custos da viagem, mas os custos fixos de manter água, luz, telefone, a mão de obra para produzir esses doces, né? E todos esses materiais necessários que precisam, o vidro, a embalagem, o próprio produto, o açúcar, o gás, né? Então é muita coisa envolvida. E mais toda essa parte de chegar até a feira, muitas vezes tem que pagar a pousada, tem que pagar a alimentação, ficou doente, o transporte, né? Então realmente tem que ser pensado muito bem isso, né? Nesse preço, e aí com as variáveis que já foram faladas aqui, olha, mas aí aumenta o fornecedor, né? Aumenta o preço lá do fornecedor. E aí você tem esse fornecedor que tu não consegue trocar, porque muitas vezes é ele que só faz aquela embalagem, ou aquele vidro que você precisa com a qualidade. Então, tem muitas questões que tem que ser consideradas. Então, isso é muito importante, essas falas, né? Claro que a gente não consegue ver tudo isso aqui na aula, porque a gente vai trazer pequenos exemplos, mas que vocês têm que estar pensando realmente em todas essas questões. E sempre pensando também, né? Quem são os clientes de vocês, que a gente falou aqui também em relação, quem são esses clientes, para quem que vocês estão vendendo, tá bom? A Aparecida estava com a mão levantada. Pode falar, Aparecida. Só refrisando essa questão, né, de precificação, tem algum... a precificação é uma coisa que, assim, existe vamos dizer assim, ela não é tão fácil. Porque, como a menina terminou de falar, existem vários custos. Dependendo também de cada produto, assim como na alimentação ou no bordado, na pintura. Na pintura, eu costumo ver por questão de grau de dificuldade.
né? Que tem uns desenhos que dá menos, vamos dizer que você faz em meia hora, né? Tem outros desenhos que eu costumo fazer em 1h30, né? Então, vai variar de cada precificação aí. Por quê? Porque um eu gasto menos tempo, né? Ele não tem um grau tão difícil. E outro já vai aumentando o grau de dificuldade. Eu fiz um desenho esses dias para uma menina aí de Natal, que para me mandar daqui da minha cidade de Campo Redondo, eu preciso, né, tá me deslocando, ou então mandando para alguém, ter um custo, né, nessa questão. Aí, o que eu faço? Sempre antes de eu fechar, né, o pedido, eu negocio essa questão com o cliente, né, que é bem interessante. Dessa vez agora, a menina, ela pagou o custo, né, que ela queria a roupa, que é para uma festa que ia ter, né, Timbaúba dos... Era uma festa, uma coisa que é bem famosa aí. Aí, então, como ela queria muito essa roupa pintada à mão livre, ela pagou para deixar aqui na minha casa, e eu paguei para levar de volta até ela, né? A gente negociou meio a meio, para não pesar nenhum lado nem o outro. Porque isso aí é uma questão que é bem interessante, ter essa relação entre o cliente. Isso em questão de... Sim, pode falar. Não, pode continuar, desculpa, foi eu que falei, você vai complementar. Pode continuar, Aparecida. Isso em questão de você fazer uma encomenda, né? Em questão de você vender, né? Aí você vê o grau de dificuldade que você teve com aquele doce, com aquele trabalho que você fez. Aí, daí é que você vai precificar, porque você vai ter um custo de passagem, né? Então, você já tem que embutir nesse preço um valor que dê para você, né, junto, dependendo da sua venda, você já ter esse valor em caixa, independentemente quando você for viajar, de que você venda ou não, você já tem em caixa. Que é o que nós vimos nas sobras de caixa, aqueles exemplos, né? Que você vai vendendo, cobrindo e sobrando sempre uma sobra, paga, né? Remunera a mão de obra e sobra um pouquinho no caixa que vai ficando essas sobras. Exatamente. E aí, a gente vai ver um pouquinho isso hoje que a Aparecida está falando, né? Como é que a gente vai fazer esse custo, né? E aí, relembrando assim, quando a gente também está pensando em vendas, a gente tem que sobreviver, né? Viver também, né? Por que eu estou falando isso? Eu lembro que a Adriana falou no começo, olha, veio uma senhora para o preço de venda e reclamou lá que tinha um aviso e a prazo, eu falei, olha, coloca então só a prazo e fala que vai ter um desconto à vista. Quando a gente vende, né, quando também a gente tem que pensar um preço de venda, mas também tem que pensar em que condições que a gente vai vender isso, né? Por que condições? Porque vocês precisam de dinheiro, né, todos nós, né? Precisamos, muitas de vocês vivem das vendas de vocês, muitas até não, porque pode estar aposentada ou ter outra renda. Mas muitas de vocês vivem da renda, né? Eu sei que Rosário, por exemplo, vive da venda, eu sei dela porque eu conheço há anos, vive da venda do doce dela, né? Da família dela, ela vive da venda do doce. E aí, o que a gente usa muito hoje? A gente usa muito, né, a questão do Pix, né? A venda à vista, que é um Pix, um cartão de débito, ou também no cartão de crédito, né, que tem que colocar esse custo, esse percentual também lá no custo do produto, que também esse dinheiro cai logo na conta, tá? Isso é vendas, né, que a gente tem aí, que a gente chama, né, que são as vendas para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não são para órgãos governamentais. Então, tudo isso tem que ser pensado. Por quê? Porque vocês precisam daquele dinheiro para cobrir tanto os custos fixos para manter lá, né, água, luz, tudo mais, quanto, né, os custos variáveis, que é os materiais, né, a matéria-prima, os materiais, a mão de obra de vocês também, não é assim? E aí, aí também tem que ter mais um cuidado quando a gente está pensando em preço de venda também, mas pensando como a gente vai
pagar esses fornecedores também, né, assim, e sobreviver. Então, uma coisa é você vender, né, na pessoa física, no cartão de débito, no Pix, no cartão de crédito que recebe logo, né, ou até para pessoa jurídica, você vende no cartão de crédito também, ou para receber no Pix no final do mês, você já tem uma previsão de um curto espaço de tempo para estar tendo esse fluxo de caixa, ter o dinheiro para vocês pagarem todos esses custos fixos, né, os variáveis, remunerar a mão de obra, né, e ter essa sobra. E aí entra na terceira questão também, que tem que se pensar sempre, que era o caso que a gente viu antes daquela associação, que a gente viu naquele caixa dos 3 meses, que era uma venda, né, governamental, né. E aí, quando a gente vende para instituições públicas, você não recebe rápido, né, que tem isso também. Então, vou pegar um pedido grande, beleza, né, vou calcular meu custo do meu produto, mas eu não vou estar recebendo isso muito rapidamente, né, digamos, pode demorar aí até 60, 30, 60, talvez até 90 dias para receber. É bom o pedido grande, mas qual é o problema? Você tem que ter um fluxo de caixa, né, tem que ter uma sobra lá, um saldo que vai cobrindo teus custos fixos, pagando esses materiais, até receber o valor desse pedido. Então, isso também precisa levar em consideração, né, também essa questão desses outros custos, né, mas também essa questão de quando que vai estar recebendo. Alguém falou alguma coisa e eu não vi que queria falar? Não, pode seguir. Tá, pronto, tá? Pronto. Então, é justamente isso, né, quando a gente vender em grande escala, né, como a gente fala, né, a gente precisa desse capital de giro. O que é esse capital de giro? Aquele exemplo da associação, terminaram dezembro com 8 mil e pouco no caixa, que é o fluxo de caixa. É o que vai sobrando um mês para o outro, né? Do que entre você recebeu, o que você pagou, então você consegue ter esse capital de giro, tá recebendo, pagando e sobrando. Quando você vai fazer, vender em grande escala, né, para um órgão público, vai acontecer isso, tem que ter um fluxo de caixa, porque é justamente assim, você vai vender, vai entregar o produto, de quando você entregar, pode demorar até 90 dias, 30, 60, 90 dias para receber. E aí, realmente, você tem que ter uma estratégia, a gente está comentando isso hoje, né, Sandra, mas é uma estratégia que vocês têm que pensar, né, se vocês vão fazer como aquela associação, tá deixando uma sobrinha todo mês, ou se vocês vão estar indo atrás do empréstimo, claro, com juros subsidiados, né, com valor baixo, que também esse empréstimo se cobra 2% ao mês, tem que virar, colocar no preço, né, do custo de vocês, que também tem isso. A gente fica com muito medo, muitas vezes, mas é igual a gente, né, quando vai comprar uma casa, que faz prestação lá, e todo mês vai pagando aquela prestação, e aí consegue sobreviver com o que ganha. É mais ou menos isso. Muitas vezes você precisa pegar um dinheiro emprestado, claro, com juro baixo, para que você tenha esse dinheiro para você estar pagando nesses 90 dias os fornecedores de você, esses custos fixos, para estar recebendo nos 90 dias, pagando empréstimo e cobrindo, digamos, esse caixa negativo que vocês não tinham, tá? A gente tem falado disso, né, Sandra, porque muitas vezes fica com medo de pegar esse empréstimo, mas é muito natural, né? Trabalhei em cooperativas, né? Eu trabalho com cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de crédito, eu trabalhei também, e é muito natural, desde que seja um empréstimo que esteja uma taxa subsidiada, eu digo uma taxa que seja acessível, né? Não seja uma taxa muito alta, e é muito natural, porque se você já tem uma venda certa em uma grande quantidade, e se você vender para um órgão governamental, também tem a certeza que vai estar recebendo, claro, com prazo mais esticado. Então, quando você recebe, você já paga esse empréstimo e sana seu fluxo de caixa, resumindo isso. Mas lembrando sempre que a gente tem que colocar esse percentual dessa taxa também como um custo da gente também, tá? Então, é só para trazer um pouquinho aqui também essas falas que elas são importantes quando a gente pensa em vender aí numa maior quantidade. Não sei se Sandra quer complementar também essa parte. Não, pode seguir. Pronto, então vamos lá. Eu acho que não dá tempo, a gente vai começar hoje, viu, que já é 20 para as 9, né, fica cansativo para vocês, mas eu até prefiro, viu, Sandra, que eles calculem na próxima aula, a gente começa calculando com elas, que vão estar com a cabeça mais fresquinha, porque eu sei que 2 horas ouvindo aqui cansa, né, bastante. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho, mas eu nem vou exercitar muito hoje, né, a gente vai trazer o conceito e como calcular o custo de uma peça, mas na próxima aula a gente vai calcular com vocês também com calma, né, também,
continuar, porque é muito importante essa partezinha, tá bom? Vamos lá, então, né? E fiquei 3 aulas passadas falando tanto, e anotem, né, Sandra? Anotem, Lara, anotem, pelo amor de Deus, guardem as notinhas, né? Então, chegou a hora, né? Então, meu marido tem uma fala bem engraçada aqui em casa, né? Quem guarda o que não precisa, tem o que precisa, tá? Mas não dá para levar em consideração ele, viu? Porque tudo que canto que eu vou é daqueles acumulador, né? Tudo que eu canto que eu vou, tem que ficar tirando coisa da gaveta, colocando para lixo, doando, porque ele é acumuladorzinho, sabe? Eu quero dizer assim, mas eu não precisa guardar assim. Eu quero dizer que tentem guardar, inclusive, pegar bem discriminados itens, né? Não pegue um recibo, por exemplo, que você foi lá, comprou agulha, linha, tinta, pincel, muitos itens, e a pessoa não tinha nota, né? E deu um recibinho para vocês. Aí vocês chegam lá com R$1.000 de gasto, né, Sandra? Mas não tem nada especificado. E agora, a gente precisa saber quanto é o metro daquele tecido, ou quanto é o tubinho de tinta, ou quanto é uma agulha, uma linha. Vocês não vão lembrar de cabeça. Haja cabeça, né? Eu já não estou mais de dado de cabeça, não, de guardar nada em cabeça, tá? O que eu quero dizer com isso? Para a gente calcular o custo de uma peça, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que vocês já fazem maravilhosamente bem, que é justamente fazer o quê? Listar tudo o que precisa para fazer aquela peça. Então, alguém falou antes assim, eu fui sair para comprar linha, né, sei lá, tinta, os materiais que eu precisava, né? Então, ou também fala assim, eu já calculei o preço porque eu sei quanto vai de tecido, quanto tempo vai de mão de obra. Pronto, beleza. Alguém falou também, cada pouco muda esse preço desse fornecedor, tá bom? Então, assim, primeira coisa para você calcular o preço de uma peça, tá? Justamente você saber quanto que vai naquela peça de cada material. Vamos falar, esse vestido aqui, vai, sei lá, 1 metro de... É um macacãozinho, lá da CC Apara, inclusive, que eu tô vestindo hoje, tá? Eu adoro ele, coitado, quase sai andando. Pronto, esse vestido aqui, ele sai, sei lá, vai 1 metro desse tecido, não sei dizer qual que é, tá? 1 metro desse tecido, aí ele tem um zíper nas costas, então vai um zíper, né? Aí você tem que listar, não, vai 1 metro do tecido X, vai precisar de um zíper, e ele é costurado com uma linha preta, e vai uma linha preta aqui. É só o que tem esse vestido, só não, né? Mas é o que tem esse vestido, né? Então, justamente isso. Quando vocês estão pegando um pedido, independente de ser costura, artesanato, vocês têm que saber quais materiais que vocês vão precisar, não é isso? Então, a primeira coisa é isso, né? É vocês, né, identificarem quanto que vai. Algumas de vocês já falaram, inclusive, olha, já sei, né, acho que foi parecido que falou antes, eu já sei, né, que vai... digamos, tanto de tecido, né, tanto de tinta para pintar, e sei que uma pintura mais simples vai meia hora, mais uma pintura mais, não sei nem que peça é, viu, parecido. Se fosse roupa, já queria ver. Tô brincando aqui. Mas a outra peça que é mais... Vou mandar uma foto para você ver. Fiquei curiosa das peças. Aí, uma peça mais simples é meia hora, mas uma peça mais complexa é 1h30, né, de pintura. Então, ela já sabe identificar quais os materiais que vai e quanto tempo que demora para cada tipo de peça. Muitas vezes nós temos vários elementos diferentes. Dona Graça falou semana passada que ela tem as costureiras e tem as bordadeiras. Então, as costureiras devem ganhar um valor X por peça, né? Já sabe quanto tempo que demora para cada peça. E as bordadeiras também devem ter, dependendo do tipo de bordado, né? A Paty também falou que tem, né, pinturas mais simples e mais complexas também. Então, também, né, no bordado também, isso também, tem o tempo que demora para bordar, e aí o preço também da mão de obra. Então, a primeira coisa é listar esses materiais que vai usar. Aí você, professora, mas eu nunca fiz isso de parar para demorar quanto tempo que demora a mão de obra, né? Qual o tempo de produção. Tem que tirar isso, viu, gente? Ao menos para ter uma ideia... na primeira que vai produzir, né? Não é todo o tempo, né? Toda vez vai parar para fazer isso, né? Eu lembro que alguém pediu da saia minha, que pediu uma vez para mim fazer isso, ela assim, mas eu não calculei esse tempo, que era, essa saia, ela pegava um capim específico, tirava, né, lá da natureza, né, da matéria-prima. Mas até ir lá
pegar esse material que tem, alguém foi lá pegar o material, por mais que a matéria-prima da natureza não tenha o custo, mas tem a mão de obra de ir até o local para pegar isso também, que é o tempo dentro de tirar, né, essa matéria-prima para depois a mão de obra para fazer o preparo dessa matéria-prima para fazer essa saia, né? Então, tem que saber quais os materiais que vão, não saber só os materiais, mas saber qual a quantidade, tá? Porque, por exemplo, esse vestido aqui é 1,5 m, então quanto é o metro desse tecido desse vestido aqui? Para fazer esse vestido, exemplo, né, com um macacãozinho meio vestido, quanto tempo que essa costureira demora para cortar e costurar e fazer os acabamentos bem direitinhos, né? Aí também vocês têm que tirar de observar isso, né? E saber quanto tempo que demora realmente. Por que eu estou falando isso? Alguém falou também assim, olha, trabalha 4 horas, né? Toda tarde trabalha 4 horas por dia. Então, também tem isso. Sandra deve ter trabalhado isso com vocês também lá, os meninos da produção, de organizar também essa questão da produção. Quando pega um pedido, você pega vários pedidos também. Então, isso é importante para custo, mas também para produzir numa escala maior, quando se pega aí vários pedidos, tá? Então, temos 2 questões, que aí eu acho que vocês podem, inclusive, tá? Hoje é quinta, até terça-feira, vocês começar a praticar em casa. Quem não fez isso ainda, até hoje, viu? Era muito importante parar e pensar e fazer isso sobre uma peça que vocês vão começar a produzir agora, de hoje até terça-feira. Fazer esse exercício. De listar quanto material que vai e quanto tempo demora para fazer essa peça, tá bom? Então, 2 coisas. Listar os materiais, né? Sabendo qual a quantidade mesmo. O zíper de quantos centímetros que é? De 10, 20, 30, né? Então, também tem isso do tamanho do zíper, tá bom? Tá? E aí, tem um cachorro aqui, gente. Não dei muita bola porque eu tô em casa hoje, porque eu não tava muito bem, eu fiquei por aqui hoje, viu? Não ri aqui que é casa. Pronto. E a outra questão que a Aparecida falou, olha, aqui a gente coloca R$ 20 a hora da mão de obra, que é um valor que ela colocou que é justo de receber num mês, que sobraria os 3 mil reais, né, no final do mês, que é um valor justo para trabalhar 20 dias, né, por mês, desculpa, a 4 horas por dia, tá bom? Como se chega a isso? Você chega justamente, tá, no mão de obra que a gente fala que um salário mínimo é pouco, né, pelo que vocês fazem. Então, isso vai depender de cada grupo, tá? Que nem eu falei antes. Para um salário mínimo no mercado, no mundo do trabalho, o que é esse salário mínimo? As pessoas trabalham 220 horas por mês, tá? E aí, acho que é a questão que está ainda aí discutindo de acabar com a escala 6x1, porque pensa a pessoa trabalhar de segunda a sábado, chega morta em casa sábado, e aí só tem domingo para ficar com a família, né? Porque tem um tempo para descansar, para depois ficar com a família. Mas, hoje, o salário mínimo, pela legislação trabalhista, nossa, a pessoa ganha um salário mínimo para trabalhar 220 horas por mês. Isso equivale a quê? Quase 9 horas por dia, ou 8 horas por dia de segunda a sexta e 4 horas no sábado, tá? Então, a gente vê para um salário mínimo. Por isso que a gente tanto discute, né, da importância dos grupos de economia solidária, do trabalho coletivo, autogestionário, onde que nós, né, dentro dos grupos, vocês trabalham, tem essa remuneração, né, e tem um bem viver, uma qualidade de vida para quem não esteja nesse mercado, né, todo exploratório que a gente vê aí, essa exploração que a gente tem, tá bom? Nesse exemplo aqui, no caso da Aparecida, ela colocou aí R$ 20 a hora, que seria um valor justo, né, para ter uma remuneração digna no final do mês, né, que todos nós merecemos uma remuneração digna. Nesse exemplo aqui, da apostila, foi colocado que o valor de 1 hora é R$ 18 a hora, tá? Ok? R$ 18 a hora, vocês viram também que a Aparecida falou antes, que teve peças que a pessoa demora para pintar meia hora, né? Então, o que é ideal? Tem peças que podem demorar meia hora, tem peças que podem demorar 40 minutos, 10 minutos, 20 minutos, aí vai depender do que está sendo feito aquela peça, do que é, se é roupa, vai depender de cada tipo de produto, tá bom?
o tempo que demora, né, para produzir, né, para fabricar, para produzir, para costurar, para bordar, ok? Então, o que a gente costuma fazer para calcular custo? A primeira coisa é saber quanto que é uma hora, tá? E aí vai depender de cada grupo, da especialidade desse grupo também, né? Mas, no mínimo, alguém já falou aqui, o mínimo é um salário mínimo. Eu calculei hoje à tarde por um salário mínimo, calculando 1.600 e pouco, pegando 10ª, férias, fundo de garantia, 1/3 de férias, daria R$9,40, tá bom? Por hora, se fosse para um salário mínimo, para sobrar lá uns 1.700, 1.800 por mês, aí é isso, tá? Mas aqui, por esse exemplo aqui, como de Aparecida, eles colocaram R$18, tá, a hora. Isso sobraria no final do mês, né, digamos assim, os 2.950, claro, se produzisse e vendesse também esses produtos. Então, para a gente calcular custo, né, o que a gente tem que fazer da mão de obra, são duas questões. Primeiro, definir o valor da hora, né, trabalhada, e pegar esse valor, como está o exemplozinho aqui, e divide por 60 minutos. Então, a gente transforma o valor da hora em minutos, tá? Então, R$18 a hora, tá? Divide por 60 minutos, vai dar 30 centavos por minuto. Por que isso? Porque cada peça você pode ter tempos diferentes, tá? Então, a primeira regra é essa, da mão de obra. Duas questões, definir o valor da mão de obra por hora, e segundo, pegar aquele valor e dividir por 60 minutos, porque a gente trabalha por minuto por causa dessa questão das peças levarem tempos diferentes de produção. Vamos ver aqui. Pronto, então nós temos os materiais listados, né, que vai para aquele produto, para aquela peça. Nós já sabemos qual o valor da mão de obra e nós também sabemos quanto tempo que demora para produzir, né, aquele produto. Mas nós não temos só os materiais, né, não temos só a mão de obra, porque nós temos também aqueles custos fixos todo mês, que é água, luz, telefone, né, para que isso, né, aconteça. A gente chama de custos invisíveis aqui na apostila, mas a gente já viu nas aulas passadas que nós chamamos de custos fixos, tá? Então, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, não ficar trazendo esses termos custos, né? Porque nós temos o que vai no produto, nós temos a mão de obra que produz, que são vocês, e nós temos aquelas gastos mensais fixos, que são aqueles gastos que acontecem todo mês, independente de produzir ou não, que a gente já viu, toda a aula se repete, né, para ninguém mais esquecer. Água, a luz, a internet, o lanche, o gás, né? Então, o que nós temos aí, né? 3 questões para calcular o custo, tá? Já está quase na hora isso. Então, o que precisam fazer um exercício lá até a semana que vem. Depois tem da apostila que eu vou fazer com vocês a semana que vem também, tá? Esses da apostila também. Mas vocês tentem, para vocês entenderem melhor, até a semana que vem, fazer isso lá no grupo de vocês. Peguem um produto só que vocês produzam, lista todos os materiais que vocês têm, veja se vocês sabem quanto tempo que demora para produzir aquele produto e quantos gastos fixos vocês têm na associação, no grupo, todo mês, tá? É importante também vocês pegarem as notinhas, né, que vocês guardaram no caixa, e vão ver lá quanto foi de tecido, de zíper, de linha, qual o preço, tá? Com isso em mãos, a gente consegue calcular o custo do produto de vocês, o custo do produto inicial, o custo que vai ser para produzir uma peça e várias peças durante o mês. Nada mais é do que a gente já viu até agora lá na parte financeira, não é? Pegar o que a gente tem anotado lá no caixa e começar a calcular isso por peça, né? Eu lembro que também nas aulas passadas, né, Sandro, o pessoal da produção, Lara e tudo mais, vieram trabalhando muito a ficha técnica, né? O quanto que vai, o que vai naquela peça, né? Então é isso mesmo. Quando você tem já lá bem certinho o que vai em cada peça, né, de produtos e materiais,
você tendo quanto custou isso lá no caixa, nas notinhas, né, do caixa de vocês, mais sabendo quanto tempo levou de mão de obra para aquela peça, tá? Mais os custos fixos. Na próxima aula, a gente já consegue calcular o custo, tá? Desses produtos aí, que a gente começa a próxima aula, gente, já calculando quanto vai custar essa peça, tá bom? Eu não vou fazer hoje, porque agora é muito cansativo, tá? Então, na próxima aula já começo calculando isso. Mas eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês até terça-feira tenham essas atividades, todas elas explicadinhas aí na apostila, que vocês parassem para olhar essas atividades mesmo, agora até terça-feira, e calculassem em cima do que eles falaram. Tá tudo calculadinho agora, viu? Acho que é página 71, tá? Então, eu vou deixar esse tema de casa, Lara, que vocês vão na página 71 e vão olhar esses exemplos em casa, para que vocês cheguem aqui, né, na próxima aula, a gente faça juntas, e vocês tirem as dúvidas que vocês não entenderam, tá bom? Porque, assim, o preço que a gente vai calcular, ele tem que cobrir os custos dele, pagar a mão de obra, pagar os custos fixos, pagar a matéria-prima, os fornecedores, e ainda sobrar uma sobrinha no caixa. Então, esse preço de venda, quando a gente calcula, ele tem esse papel, tá bom? Podemos fazer assim, Lara, então, que já é 9 horas, ela fica com o tema de casa, de pegar essas atividades que já estão resolvidas na apostila, e ler e calcular lá nas anotações, né, refazer isso também lá no caderninho delas, tá bom? Pode ser assim? Podemos sim, e aí eu vou pedir para as educadoras fazerem lembretes para as mulheres, e quem eventualmente tenha faltado e esteja vendo a gravação, é para todo mundo, e as educadoras podem também fomentar a leitura do capítulo, né, dessa parte da aula, para poder fazer o exercício de uma maneira mais antecipada, né? E sempre, havendo dúvidas, pode falar com os bolsistas do Engenheiros Sem Fronteiras, pode falar com as educadoras, nós estamos à disposição de vocês, tá bem? Eu acho que é isso, Denise, por hoje. Eu acho, porque aí a gente deixa para a semana que vem, quando fizer o exercício, elas vão fazer em casa, né, essa revisão, e eu volto, né, início, semana que vem com essa partezinha, e depois vai calcular outro também, e aí elas já vão tirando as dúvidas, já anota, inclusive, as dúvidas, né, professora Sandra, para a semana que vem, já vão anotando as dúvidas na apostila para pedirem, pronto, é isso, meninas, muito obrigada, viu? Não sei se Caritas tem algum informe, e Francinete quer falar, pode dizer, mulher. Não, professora, sem informes hoje. Então, tá. Ah, eu tenho um informe. Ah, tá. A cartilha está pronta, está no forno sendo impressa, teremos uma mesma lógica de tempo de distribuição até chegar na mão de cada uma de vocês, mas em breve a gente já vai distribuir a cartilha final. E ela vai estar linda, gente. Eu recebi uma amostra aqui em casa, é que ela está longe, está lá numa outra estante. Mas aí na terça-feira eu mostro para vocês o que ficou, né? Para que vocês já tenham diretamente o arquivo, para semana que vem, na quinta-feira, conversar com a professora Monique, a parte de marketing na cartilha nova, tá? Acho que é isso. Professora Sandra, Pode falar. Todo mundo já recebeu a primeira, né? Todo mundo, não tem ninguém sem cartilha, não é? Isso, tá bom. Ótimo. E aí, em breve, assim que ela sair da gráfica, a gente inicia a distribuição da segunda. Francinete, você quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que foi só sem querer que ela levantou a mão. Então tá. Gente, muito obrigada, professora Denise, muitíssimo obrigada. Que bom que você recuperou a sua saúde, né? E dizer que é sempre um prazer assistir a sua aula, né? Muito didática, muito dinâmica, né? E mulheres, obrigada pela participação. Sem vocês, esse curso não existiria. Então, né? Obrigada pela participação e o envolvimento e dedicação de vocês, porque não é fácil, né? Toda terça e quinta-feira à noite, até esse horário,
vocês aqui dedicadas, com temáticas, né, que são importantes, mas que, né, exigem uma certa concentração de vocês para poder ter esse aprendizado. Então, muito obrigada pela presença, obrigada pela mística de hoje, e Cáritas, como sempre, aqui presente, nos ajudando no apoio desse curso. Muito obrigada. Lara, obrigada pelo apoio hoje. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Professora Denise, eu vou postar a blusa.